Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do canal e eu preciso confessar que esse vídeo ia ser sobre outro assunto, mas verdade seja dita, eu achei que a gente precisava falar sobre o tema de hoje, que é ICMS na tarifa de energia, para que a gente consiga então evoluir ainda mais na construção que a gente está fazendo sobre o tema da tarifa compensável. Então o vídeo de hoje é para a gente atualizar o status das isenções de ICMS para geração distribuída por todo o Brasil. Vamos lá? Começar, eu quero te lembrar de duas coisas. A primeira é que para você conseguir construir a sua usina com o melhor equipamento e para ter mais segurança no investimento que o seu cliente vai fazer, nada melhor do que contar com a nossa super parceira, a WEG, uma das maiores fabricantes mundiais de eletroeletrônicos, que é uma empresa brasileira que entrega excelência e segurança nos equipamentos da sua usina solar fotovoltaica. E a segunda lembrança é para você aproveitar que você está por aqui para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você nunca vai perder o próximo vídeo. Bem, gente, hoje a gente vai falar então sobre ICMS. Eu tenho outros vídeos aqui no canal sobre esse assunto, mas a verdade é que esse tema evolui muito. Então, de anos em anos, é legal a gente dar uma atualizada nesse tema. Eu recebo muito a pergunta de vocês de: Bárbara, em tal estado tem isenção de ICMS? Ou então, a energia por assinatura tem isenção de ICMS? Como é que funciona isso? Primeiro, vamos dar um passo atrás e entender que o ICMS é um imposto estadual que é cobrado na nossa conta de luz. Então, qualquer consumidor de energia elétrica brasileiro vai, como regra, pagar ICMS na sua conta, porque ele está ali de fato fazendo, atuando nesse fato gerador que é o consumo, a compra da energia elétrica. Pois bem, quando a geração distribuída surgiu, veio toda essa discussão sobre se o consumidor que gera a própria energia deveria ou não pagar ICMS sobre a energia que ele compra da rede da distribuidora no montante em que ela é compensada. Eu tô te explicando isso, gente, porque é um erro conceitual muito grande. Perceba que não é a geração distribuída que é isenta nessa discussão. A discussão é sobre se quando eu compro a energia da rede da distribuidora e eu compenso depois isso com uma geração própria, se o fato de eu compensar isso apaga o fato gerador inicial, que foi eu comprar a energia da distribuidora. Então, isso aqui é só para vocês entenderem, sobretudo se você é advogado e está me assistindo, porque muitas vezes eu vejo ações discutindo ICMS que, por tratarem deste tema de maneira equivocada, acabam sendo extintas. Mas se você não é advogado, bora aí continuar para entender o vídeo. Pois então, quando a geração distribuída surgiu, toda essa discussão aconteceu. E aí, a gente teve lá em 2015, a vinda do convênio 16 do CONFAS, ao qual todos os estados já aderiram hoje. Apesar de todos os estados já terem aderido, gente, fato é que alguns estados tratam o convênio de maneira distinta, ou ainda que alguns estados conseguiram encontrar outras maneiras para conseguir tratar o tema do ICMS na sua localidade. E aí, então, eu já quero te explicar aqui, como regra nacional, a gente tem o seguinte panorama. Primeiro a gente vai falar da regra, depois das exceções. Como regra, gente, todos os estados já aderiram ao convênio 16 de 2015 do CONFAS e fornecem isenção de ICMS para projetos de geração distribuída que tenham até 1 mega de capacidade instalada e se conectem à rede da distribuidora participando do sistema de compensação de energia elétrica em duas grandes modalidades, autoconsumo remoto e autoconsumo local. Então, novamente, numa regra nacional, todos os estados já dão isenção de ICMS para esta configuração de projeto. Alguns estados entendem que essa isenção deve ser aplicada somente em uma das grandes componentes tarifárias, somente na componente tarifária da TE, e não aplicam essa isenção na componente tarifária da TUSD. Esses estados fazem isso porque esse é o entendimento que eles têm da leitura do trecho do convênio 16 que permitiu que eles concedessem essa isenção. Ok? Vocês vão ver aqui do ladinho na tela aparecendo um mapa do Brasil em que eu tô demarcando para vocês os estados em que hoje, lembrando que essa situação é dinâmica, cobram ICMS na TUSD. Então, nesses estados que vocês estão vendo demarcados, a isenção de ICMS é para projetos de até 1 mega, em autoconsumo remoto
e alto consumo local na TE. Beleza? Os outros estados que não estão marcados dão isenção na TE e na TUSD. Essa é a regra geral. Mas aí a gente precisa tratar de algumas exceções. As exceções principais, gente, estão no Sudeste. Então, todos os estados do Sudeste têm uma tratativa excepcional sobre esse tema. Por que eles têm essa tratativa excepcional? Porque Minas Gerais, lá atrás, fez uma lei estadual própria para conceder isenção de ICMS para os projetos de, na época, até 5 megas em geração compartilhada e em empreendimento de múltiplas unidades consumidoras. Tem um vídeo aqui no canal em que eu falo tudo sobre essa questão de ICMS e eu vou te remeter para lá, vou colocar o link dele aparecendo aqui na descrição do vídeo, caso você seja de Minas e queira entender melhor a situação lá. Beleza? Pois bem, o fato de Minas Gerais ter feito esta lei estadual própria permitiu que todos os outros estados do Sudeste copiassem essa lei. É o que a gente chama de colagem. E aí nessa colagem eles conseguiram estender esse benefício de Minas também para os seus estados, seguindo as condições que estão previstas nessa isenção, nessa lei mineira. Significa que hoje, no Sudeste brasileiro, a gente tem isenção para projetos de energia solar fotovoltaica que vão até 5 megas em geração compartilhada, empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, alto consumo remoto e alto consumo local. Ou seja, no Sudeste, qualquer projeto de geração distribuída participante do sistema de compensação de energia elétrica de energia solar tem isenção de ICMS. Tirando Minas, gente, todos os outros estados do Sudeste só aplicam essa isenção na componente TE da tarifa. Minas aplica na TE e na TUSD, os outros estados aplicam somente na componente da TE. Sobre essa isenção ainda, existe um ponto essencial de você ter em mente. A partir de 2027, essa isenção ela passa a ser regressiva, ou seja, ela deixa de ser uma isenção de 100% na componente tarifária em que ela é aplicada e ela vai sendo regredida 20% ao ano, até zerar. Então ela sai de 100, vai para 80, sai de 80, sai para 60, sai de 60, vai para 40 e assim sucessivamente até chegar a zero em 2032. Bárbara, por que isso existe? Isso, gente, foi uma exigência de uma lei complementar federal que permitiu que esse ato de Minas Gerais, que originalmente era um ato ilegal e inconstitucional, ganhasse validade por um período determinado de tempo. Essa questão da regressividade é válida para todos os estados do Sudeste. Beleza? Eu sei, é muita informação. Eu espero que no começo desse vídeo você tenha pegado um papel e uma caneta para anotar tudo isso. O outro estado que tem uma situação excepcional é o estado do Mato Grosso. Por quê? Porque lá houve uma ação declaratória de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS na energia compensada oriunda aí de projetos de micro e mini geração distribuída. Essa ação declaratória de inconstitucionalidade, ela foi recepcionada pelo tribunal. E lá, então, até o momento, a cobrança de ICMS para todos os projetos de geração distribuída, independente da potência, da modalidade ou da fonte, está suspensa. De novo, esse cenário é muito dinâmico e muda muito, então é importante a gente se atentar para esses fatos. Gente, esse é o panorama, eu diria, mais atualizado que a gente tem sobre a questão de ICMS no Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero fazer uma observação. Talvez você esteja num estado que, por exemplo, não cobra ICMS de uma geração compartilhada, mas não é um estado que eu citei aqui no vídeo como sendo uma dessas exceções. E aí você pode estar pensando que naquele estado existe então isenção do ICMS. Não é verdade, tá? Os casos que são regulados são os casos que eu citei. Outros casos, gente, pode ser que a cobrança não aconteça, não porque o Estado deu a isenção, mas porque a distribuidora não tem condições de cobrar o ICMS. E aí, se a distribuidora, por alguma limitação do sistema de faturamento dela, não está cobrando o ICMS, isso não significa que o ICMS seja isento. Então, se amanhã ela corrigir essa limitação do sistema de faturamento dela, ela pode começar a cobrar. Tô fazendo essa ressalva porque, quando você for calcular a tarifa compensável, por exemplo, do seu modelo de negócio de energia por assinatura, é muito importante você levar a questão tributária correta em consideração. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tiver dúvidas sobre isso, deixa aqui nos comentários e aproveita que você chegou ao final dele para correr no site da WEG e conferir todas as condições exclusivas que a WEG traz para você.